Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para podermos continuar nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Estamos ainda tratando da temática A Palavra de Deus na quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a questão da animação bíblica da pastoral, seguindo o nosso texto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estamos vendo que a palavra de Deus é semeada em diversos tipos de terrenos. Lembrando sempre a parábola do semeador. E aqui, nos encontros passados, nós já olhamos a palavra de Deus no terreno da liturgia, depois olhamos a palavra de Deus no terreno da ação missionária, a palavra de Deus no terreno da iniciação à vida cristã, e hoje nós olhamos a palavra de Deus no terreno da piedade popular. Abrindo a Conferência de Aparecida, o Papa Bento XVI qualificou a piedade popular como rica e profunda, na qual aparece a alma dos povos latino-americanos. Precioso tesouro desses povos, dizia o Papa Bento XVI. Os povos do continente, observa o Papa, têm uma ligação profunda com a religiosidade. Penetra a sua alma religiosa e se expressa, antes de tudo, através de sua piedade, que o Papa convidou a promover e proteger. Promover a piedade popular e promover a piedade popular. Foi um incentivo do Papa Bento XVI por ocasião da abertura da quinta conferência em Aparecida. O documento de Aparecida recomenda: é necessário cuidar do tesouro da religiosidade popular de nossos povos, para que nela resplandeça cada vez mais a pérola preciosa. E qual é a pérola preciosa? Jesus Cristo. E seja sempre novamente evangelizada na fé da Igreja e por sua vida sacramental. No número 549 encontramos esta afirmação. O documento de Aparecida acrescenta: a piedade popular penetra delicadamente a existência pessoal de cada fiel. E ainda que se viva em uma multidão, não é uma espiritualidade de massa. Nessa piedade encontramos as riquezas e os limites de nossa evangelização. Em geral, o nosso povo expressa sua piedade com novenas, festa de padroeiros, romarias, folias de reis e do divino, reza do terço, ofício de Nossa Senhora, as vias sacras e outras formas de rezar. Todos esses meios constituem, então, a chamada piedade popular. Essas expressões religiosas são vividas e participadas com intensidade emocional e espiritual. Pensa, por exemplo, os peregrinos que vão à Aparecida. Pense, por exemplo, em festa de padroeiro, uma festa de Santa Rita de Cássia, aqui na região. Como essa festa move tantas pessoas? Às vezes, mais do que a missa dominical e a celebração do culto. Com essas expressões, às vezes, quase que ocupam um espaço maior do que a missa e os demais atos de culto. Nos diferentes momentos da labuta cotidiana pela sobrevivência, sobretudo os mais pobres e sofredores, recorrem a algum pequeno sinal do amor de Deus. Por exemplo, um crucifixo, um rosário, uma vela que se acende para acompanhar o filho em sua enfermidade,
um Pai Nosso recitado entre lágrimas, um olhar entranhável para uma imagem querida de Maria. Tudo isso são expressões da piedade popular, meios pelos quais muitas pessoas alimentam a própria vivência da fé. Em Aparecida, ou melhor, Aparecida ainda convidou a valorizar positivamente o que o Espírito Santo já semeou. O discípulo missionário deve ser sensível a ela, saber perceber suas dimensões interiores e seus valores inegáveis. Trata-se de uma espiritualidade encarnada na cultura do simples. Uma espiritualidade encarnada na cultura do simples, que, como observava São Paulo VI, reflete uma sede de Deus. Reflete uma sede de Deus que somente os pobres e simples podem conhecer. Enfim, é uma maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da igreja e também uma forma de ser missionário. Lembro Aparecida no número 264. Nessa realidade, devemos valorizar e complementar a riqueza da piedade popular, procurando purificá-la e orientá-la. Nisso, a sede que numerosos dos nossos fiéis manifesta para o uso da Sagrada Escritura deve encontrar pessoas sensíveis e preparadas para partilhar orientações e conhecimentos e, sem desmerecer o humus espiritual do povo, dê um alicerce mais sólido à fé, fundamentando-a na Palavra de Deus. Numerosas iniciativas já existem nesse sentido, ou podem oferecer preciosas oportunidades, desde as novenas dos padroeiros até a reza do terço. Tornem-se momentos comunitários alimentados de maneira sóbria e sábia para incentivar conhecimentos bíblicos e a leitura espiritual da palavra, de modo que alimente essa fé simples e profunda e, ao mesmo tempo, proporcione um mais sólido alicerce à sua fé. Agora entramos para outro terreno em que a palavra é semeada, o terreno das famílias. A família, sujeito fundamental da ação missionária da Igreja, é o lugar por excelência, onde a palavra de Deus deve ser escutada, acolhida, vivida e transmitida. A família, portanto, é o lugar por excelência onde a palavra de Deus deve ser escutada, acolhida, vivida e transmitida. A vocação da família cristã é de ser escola de liberdade e de paz. Lembra Papa Francisco na Amoris Laetitia? Nela se aprende a solicitude, a paciência e o carinho. Falando em famílias cristãs, entendemos a família fundada no vínculo indissolúvel do matrimônio, contraído por um homem e uma mulher e por eventuais filhos. É a imagem da família, no projeto de Deus. Trata-se do melhor modo para se viver o amor humano, a maternidade, a paternidade, porque corresponde ao desígnio de Deus, ao projeto de Deus, e é caminho de realização humana para a grande maioria das pessoas. Na realidade familiar, hoje sempre mais complexa, encontram-se várias situações chamadas irregulares. Também a elas, o Senhor quer fazer chegar o seu Evangelho e o convite à comunhão eclesial para experimentarem a ternura, a misericórdia e o amor do Senhor. Nas bodas de Caná,
que encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, faltou o vinho. Vinho que é símbolo da alegria, símbolo do amor. O que deveria ser uma festa poderia acabar em fracasso. Mas os noivos tinham convidado Maria, Jesus e também os discípulos. Por isso foram socorridos. Ela, Maria, percebeu qual era a grande necessidade. Conhecia o Senhor e reconhecia a grande urgência daquela comunidade. Sua ação foi preparar a palavra como o melhor caminho. Sua reação foi propor a palavra como o melhor caminho. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele transformou a água em vinho e a festa pôde então continuar. Nossa família pode ser uma bela festa de amor ao longo dos anos se a cada dia que começa tivermos o cuidado de convidar Jesus, Maria e os discípulos do Senhor. Nesse caso, o vinho não irá faltar. O Papa Francisco, com palavras sábias, convida-nos a formar a família, a escola da palavra. Ele diz: diante das famílias e no meio delas deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário, e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. O primeiro anúncio, o querigma. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã é principalmente aprofundamento do querigma. Aprofundamento do querigma. Nesse terreno tão propício, a nossa presença eclesial deve procurar oportunidades e métodos sempre novos. Já temos tantas e belas experiências junto às famílias por parte da pastoral familiar, de movimentos antigos e novos, grupos de diferentes espiritualidades. Reconhecemos que os esforços criativos dos últimos decênios produzem frutos fecundos junto às famílias para enfrentar os desafios cotidianos, superar as dificuldades com coragem e fé, não desanimar diante das mudanças exigentes e complexas e testemunhar o amor. Desse modo, a palavra de Deus se apresenta como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho. Com certeza, a escuta cotidiana da palavra torna a família uma autêntica igreja doméstica, chamada a custodiar, revelar e comunicar o amor como reflexo e participação real do amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo Senhor pela Igreja, sua esposa. O Papa Francisco recorda: a palavra de Deus é não só uma boa nova para a vida privada das pessoas, mas também um critério de juízo e uma luz para o discernimento dos vários desafios que têm de enfrentar os cônjuges e as famílias. Amores Letícia, número 227. Nessa empreitada, nós bispos, com os padres, diáconos, especialmente os casados, religiosos e religiosas, necessitamos marcar presença junto às famílias, em busca de desenvolver novos caminhos pastorais. O Papa Francisco nos orienta com propostas significativas. Resumindo,
reconhecer as famílias como sujeitos principal da pastoral familiar. São as famílias que fazem a pastoral familiar. A nossa tarefa consiste em cooperar na sementeira. O resto é obra de Deus. Requer-se um esforço evangelizador e catequético orientado para o núcleo da família. Por isso, exige-se a toda a Igreja uma conversão missionária. Uma conversão missionária. É preciso não se contentar com um anúncio puramente teórico e desligado dos problemas reais das pessoas. Lembra o Papa Francisco na Amoris Laetitia, número 201. Coerente com a sua visão econômico-social, o Papa destaca a necessidade de que a evangelização denuncie os condicionalismos culturais, sociais, políticos e econômicos, bem como o espaço excessivo dado à lógica do mercado que impedem uma vida familiar autêntica, gerando discriminação, pobreza, exclusão e violência. Mas o luminoso pensamento em Amoris Laetitia que incentiva a nos alimentar na escola da palavra. Amoris Laetitia, número 29. Diz o Papa: com esse olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade divina, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que sejam imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Família, imagem da união que existe na Trindade. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família, diz o Papa, é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito. Hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos a olhar os diversos tipos de terrenos onde a palavra deve ser semeada. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Até lá, conto com você.